Bora decolar, meu povo! Quem aí quer decolar? Coloca um foguetinho aí pra eu saber. Bora! Bora mudar a mentalidade. Deixa eu chamar o povo do emagrecer aqui, gente. Só um minutinho. Quem for entrando já coloca a cidade de onde está nos assistindo. Tudo lindo. Tudo lindo. Bora pra live, amores. Meus amores, já vamos começar, tá, meninas? Hoje nós temos um tema maravilhoso. Vou tirar a música daqui a pouquinho, tá? Meninas, vão digitando aí Pedro Leopoldo. Gente, tem muita gente de Pedro Leopoldo no meu programa. Jussara maravilhosa de Santa Catarina. Hoje eu tô igual aquele pessoal narrador de futebol, né? Maravilhosa de Santa Catarina. Gente, eu vou tirar a música logo. Deixa eu só... O que eu ia fazer? Lembrei. Colocar o tema da nossa live. Hoje nós vamos ter eu fui convidada dela e eu virei convidada e nós duas somos convidadas. Então vamos lá, deixa eu só colocar o tema, tá, gente? Quem foi entrando, meninas? Já me fala se o som tá ok, dá um joinha. Já clica aí nos coraçõezinhos, já compartilha com pelo menos 5 mulheres. Faz um barulho aí pro Instagram distribuir e chamar todo mundo junto, tá? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar da cura da criança interior, tá? Deixa eu colocar o título aqui. Cura. Vou colocar um coraçãozinho aqui. Cura. Meninas, quem for entrando aí, coloca de onde está nos assistindo. O que espera aprender aqui conosco hoje? Cura da criança interior. Conta se a sua criança interior tá ferida ou não tá. Meninas, quem lembra que eu cortei cabelo há poucos dias, poucos meses? Olha o cabelão que tá aqui, gente. Já contei pra vocês que a minha criança interior vivia magoada porque ela nunca pôde ter um cabelão desse. Já contei pra vocês, gente. Contei isso numa live, né? Minha criança interior nunca podia ter um cabelão desse. Sabe por quê? Porque pegava piolho. É o que me falavam na época, né? Bom, meninas, hoje nós vamos ter um tema bem legal com a Mari, tá? Então eu vou chamar a Mari pra gente começar. Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Já curtiram, já compartilharam. Pompeu tá aí. Pompeu tem a Beth Linda e várias outras também que eu já atendi de Pompeu. Renata de Belo Horizonte. Ué, gente, eu não fixei o comentário? Esqueci de fixar o comentário. Cis, boa noite. Bom, então vamos lá, meninas. Bora lá, porque hoje a gente tem muito conteúdo, tá? Eu só vou dar alguns recadinhos antes da gente começar, antes de eu chamar a Mari aí. Então vamos lá. Bom, os nossos recados aqui, deixa eu diminuir essa música aqui. Então o som tá tudo ok, não é, gente? Tudo belezinha. Então vamos lá. Os recadinhos que eu tenho para dar para você. O recado número 1 é que estão abertas as inscrições da semana gratuita. E tem muita gente que me pergunta, Janete, mas é gratuito, por que precisa se inscrever? Porque a gente precisa de um ponto de comunicação. Então é gratuito, mas você precisa se inscrever no link da minha bio. Não vai lá agora não, vai depois dessa aula aqui, tá? Agora eu quero você aqui comigo. Então é gratuito, mas você precisa se inscrever no link da minha bio, entrar com o seu e-mail e entrar no grupo do WhatsApp. Por quê? Porque é por lá que eu vou enviar a apostila das aulas, é por lá que a gente vai se comunicar e é por lá que eu vou enviar o link das aulas no YouTube, caso alguma aula você não esteja ao vivo ou você queira compartilhar a aula
ou você queira assistir de novo para fazer anotação, tá, meninas? Então a gente tem que ter um ponto de comunicação. Você vai receber as apostilas pelo e-mail também. Mas tem muita gente que fala que não achou, que, né, se perdeu. Então, o grupo, estamos todas lá juntinhas. Então, esse é o ponto número 1, tá? Nós começamos segunda-feira, dia dos namorados, tá? Vai ser segunda, terça, quarta e quinta. Serão 4 aulas sobre mentalidade, sobre mudança de hábito, como a sua mente faz para formar novos hábitos, como eu fiz para sair do sofá assistindo novela e séries, né? Com quase 90 quilos e tá lindona, maravilhosa como eu estou hoje. Modéstia à parte, tá? Como eu aprendi a ser mais gostosa do que qualquer comida. Eu vou ensinar isso tudo, efeito sanfona, falar sobre depressão, como você sai da depressão, ansiedade, enfim, é muita coisa, tá? Então, assim que terminar aqui, vai no link da bio. Hoje nós vamos falar da cura da criança interior. Amanhã nós vamos ter a live de perguntas e respostas. Então, amanhã o tema é os 4 pilares para sair da depressão. Olha que bacana, já estamos começando a falar de depressão, tá? Terça-feira que vem nós vamos ter um aulão sobre como mudar a sua mente para sair da depressão e ansiedade. Então, amanhã, os 4 pilares para sair da depressão. Nessa quarta, a gente vai ter uma mentalização, que é para o emagrecer, mas eu vou dar ela aqui no Instagram e no YouTube, tá? Então, uma mentalização para acelerar o seu metabolismo, para te ajudar a emagrecer. E na quinta, nós vamos ter mais uma live, que vai ser no meu Instagram, no Instagram da Alexandra, que tá lá na Itália, que é o tema 4 estratégias mentais para elevar o seu merecimento e parar de procrastinar, tá bom? Que mais, gente? Bom, então hoje é a nossa primeira live do Esquenta, né? Já ativa o seu lembrete, gente, para dia 12 tá aqui comigo, tá? E entra no grupo. A apostila vai ser colocada no grupo, tá? Tem muita gente me perguntando onde que tá a apostila. Ela vai ser colocada lá no grupo, tá? Então vamos chamar a Mari aí. Mari, já tá aí, querida? Boa noite, Romene. Boa noite, querida. Então, vamos lá. Gente, Prisla tá aí. Que maravilha. Prisla fez o meu emagrecer, gente, há anos. Gente, eu e Prisla temos uma história, né? Fugi para Ubatuba no dia de atender a Prisla. Depois eu conto esse caso. Mari, me dá um oi aí para eu te chamar, querida. Pra gente começar? Me dá um oi aí que eu te vejo e aí eu te chamo aqui ao vivo, tá bom? Meninas, quem aí sabe o que é essa tal de criança interior? Quem aí sabe o que é isso, gente? Vou colocar uma musiquinha aqui pra gente. Mari, me dá um oi aí pra eu te chamar, pra gente começar o nosso tema, tá? Vou colocar uma musiquinha aqui pra gente. Uma musiquinha de relaxamento, não é? Cadê Mari? Me dá um oi. Só digitar um oi aí pra eu te chamar, tá, querida? Música, relaxamento. Pronto, vamos lá então. Mari apareceu aí, entrar ao vivo. E pra gente, tá, gente? Vamos ter um fundo musical. Espero que não apareça a propaganda da Marisa ou da Magazine Luiza. É mole, não, gente. Vamos ver isso aqui. Olá, gente. Boa noite. Boa Oi, noite, Janete. dona. Que Deixa eu só colocar um alegria. aqui, tá? Baixando, só me É uma preparando. alegria. Pronto, estamos colocando um fundo musical aqui que tem tudo a ver com você. Que Eu tô ótimo. brincando, Música tomara é que não vida. apareça nenhuma propaganda aqui no celular da Marisa, Casas Bahia. Então, a gente coloca uma musiquinha para relaxar e no meio da música aparece uma propaganda, né?
É aquele susto. Então, Nem meninas, dá para vamos dormir lá. com fome. Vamos dar uma Boa boas-vindas aí. É Mari mesmo noite. que a gente fala? O É nome é Mari, Mari? Mari Valentim, isso É, mesmo. já tô íntima já tô chamando pelo apelido, eu Isso. sou assim. Então, meninas, vamos dar boas-vindas para ela aí, por esse tempo que ela está se dedicando. Hoje é um encontro extra, especial, né? Porque geralmente eu estou aqui às terças e quartas, todas terças e quartas. E na segunda-feira, na semana que vem, nós vamos ter a semana toda, que vai ser uma semana de muito conteúdo, com técnica para mudança. São coisas que eu ensino no meu programa, eu vou ensinar semana que vem. Mas Já me hoje, inscrevi. ótimo, isso mesmo. Mas hoje, nem me lembro mais como é que foi essa conversa. Não me lembro mais, sinceramente. A Mari chegou para mim, através da Prisla, uma maravilhosa aí que fez o meu programa. E eu não sei mais como foi a conversa. Eu falei, bora para uma live, mostrar o seu trabalho para o mundo, ajudar essa mulherada aí. E surgiu esse tema, a criança interior. E é disso que a gente vai falar hoje, tá? E eu vou deixar ela se apresentar aí, tá, meninas? Então, coloque um monte de foguetinho aí, um monte de joinha, palmas, coração, para a gente dar boas-vindas para ela. Pronto, a palavra está com você, Mari. Boa noite, muito obrigada, viu, pelo convite. Quem fez essa ponte maravilhosa aí de contato da gente foi a Prisla, um dia que eu a conheci, ela veio aqui ao meu espaço e ela me falou de você, e aí a gente entrou em contato e essa energia já foi logo acontecendo, né? Então, maravilhosa. E o nosso ponto de encontro, né, Janete, que a gente até já conversou sobre ele um pouco, é esse nosso servir, né? Ambas escolhemos propósitos da nossa vida que são de servir e estamos muito conectadas com o feminino, com as mulheres e com as crianças, que é o meu trabalho, o meu foco, né? E a minha formação, eu sou da área de educação e formada em pedagogia, trabalhei bastante tempo com criança, formação de educadores, é uma experiência bem grande. E o que me traz para esse lugar, né, de arte-terapia, que é um trabalho ainda pouco conhecido, né, assim, pelas pessoas, com muita profundidade, e é sempre assim, eu acredito muito nessa conexão da nossa história. É a história da gente que nos conecta, né? A quem a gente é, ao propósito, ao que a gente traz. E a minha história, ela me conectou nesse trabalho de terapia, de criatividade, quando eu tive minha primeira crise de pânico. É aquele momento que você tem uma crise da meia-idade, né? O Jung chama isso de crise Ô, da meia-idade, Mari, que é eu uma posso de vez em quando só dando umas pinceladas, conforme pode? Claro! Né? Então, Vamos eu juntas. queria falar uma coisa, gente. Nós, né, não sei como a Mari chama isso, mas nós na área de coaching, que eu também trabalho com coaching, a gente chama isso da história do herói, a jornada do herói, Sim. né? Então, o herói, ou a heroína, no caso, né, que somos mulheres, mas é interessante que normalmente, né, a gente se torna muito capacitado em algo quando a gente já teve que superar aquilo. Então, essa capacitação, ela é ouro, né? Ela vem de uma forma tão de dentro para fora, né? A gente entende, talvez até um pouco mais, a dor do outro, né? A gente passou por aquilo, a gente sofreu aquilo. Então, eu gosto muito de falar que eu sou muito grata. Isso pode parecer estranho, mas eu sou muito grata até a pré-eclâmpsia que eu tive, que é quase um AVC, né? Com seu neném dentro do ventre. Eu sou muito grata à crise de pânico, que foi realmente uma coisa muito nova para mim na época. Só quem passou sabe o que é isso. E muitas outras coisas que a gente passou, né? A gente conta só um pedacinho, mas é muita coisa aí nessa jornada da heroína, né, Mari? É isso mesmo. E essa história, eu acho que esse é um momento, né, que ou você perde o fio da meada, você não vai para a vida mesmo, se coloca no vitimismo, ou você toma essa força, o que que eu quero fazer, né, o que eu estou fazendo comigo nesse momento, e a gente segue. Então também foi numa busca dessas aí, onde eu me vi com... num trabalho que, mesmo eu trabalhando com educação, que eu amava muito,
mas num trabalho burocrático, em uma empresa, de visão educacional que não era tão abrangente com os valores que eu gostaria de ter na vida. Então, nesses momentos, a gente acaba criando pequenos bloqueios que somatizam. E aí eu fui para... Ô, Mari, eu queria falar para você uma coisa. Eu não sei se alguém aí se identifica com isso. Mas antes, há 13 anos antes, né, de eu ter essa crise, etc., passar por tudo que eu passei, quando alguém falava assim para mim, negócio de criança interior, eu pensava, meu Deus, que coisa mais mística de outro planeta. Negócio de depressão, síndrome do pânico. Eu pensava, gente, eu não tenho tempo para isso. Então, é algo tão interessante que quando você se desdobre, passa a entender toda essa coisa maravilhosa que é o mental, o emocional, é tanto aprendizado. Eu queria que você começasse já explicando aí para o pessoal, porque para mim, há mais de 12 anos atrás, né, eu achava, negócio de criança, gente, eu tô velha para pensar nesse negócio da minha criança. Mas é interessante quando a gente olha para trás, agora, hoje eu entendo, né, no caso, por exemplo, de abuso, de assédio. Eu passei por isso quando eu era criança, e essa criancinha está aqui. E se a gente não aprender a curar, a amparar, essa criança, eu sinto assim, como se ela estivesse te cobrando. Olha para mim, olha para mim. Eu estou precisando que você olhe, eu estou precisando que você me cure, porque eu quero te libertar para ser essa mulher maravilhosa. Gente, chega até a emocionar, né? Então, essa criancinha, você pode estar com 90 anos, mas ela vai estar lá. Ela vai estar te pedindo, continue me acolhendo, continue olhando para mim, né? E o motivo que eu chamei, o motivo que a gente fez isso, ela me chamou, eu chamei, né? Foi uma sinergia. É que eu gosto muito de falar, Mari, que o exemplo arrasta. A palavra ensina, mas o exemplo arrasta. E no momento eu não atendo mais crianças, mas atendia muito criança, adolescente. E uma coisa que eu observava muito é que a mãe chegava e deixava a criança comigo para ser atendida. E aproveitava o tempo para ir no cabeleireiro. Não estou aqui julgando, não cabe julgamento ou o que é certo ou errado. Mas eu tinha que meio que fisgar a mãe e falar, olha, meia hora eu quero você comigo, porque eu preciso te tratar. E na época eu lembro que eu tratava as mães gratuitamente, porque a mãe só queria tratar a criança. Mas a criança é fruto desse lar, né? Então, o exemplo arrasta. A palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Então, é muito importante vocês, mães, que estão aqui nos assistindo, a entender que nós temos a nossa criança interior, mas nós temos também, de fato, as crianças que estão ao nosso redor. E a gente está modelando para elas, né? Mari, continua aí. Fala pro pessoal, o que seria essa criança interior? Então, né, como a Janete já vem aqui iniciando, a criança interior, né, a gente faz um estudo dela dentro da psicologia, é como uma imagem interna mesmo, que todos nós temos. Então, de fato, todos nós passamos pela infância, né, seguros ou não seguros, né, e temos as ideias, as sensações, tudo o que aconteceu com a nossa criança. E tudo isso vai gerando quem nós somos hoje. Então, nós somatizamos a partir das nossas vivências. Então, se a gente viveu, né, em um lar seguro, em um lar protegido, a gente tende a desenvolver menos questões com a criança interior. Mas ainda assim, todos nós estamos envolvidos com essa questão da criança interior, né? Como assim? Por exemplo, quando uma pessoa, vamos lá, né, ela tem uma infância e ela passa por situações traumáticas nessa infância e ela cresce e ela simplesmente não olha para aquilo tudo que aconteceu com ela. Ela cresce, eu estou adulta, a criança ficou lá, né, eu me distanciei dessa criança. Então, ela vai para a vida agindo com a criança dela. Existe uma criança ali que não dá espaço para o adulto. Às vezes a gente vê isso no supermercado, as pessoas tendo reações que você para e fala, como assim? Né? Às vezes uma coisa que caiu, um pedido que não chegou a tempo do jeito que a pessoa queria. Então ela reage aos extremos. Então tudo que a gente vê isso aos extremos, a pessoa se sentindo demais,
existe ali um sinal dessa criança que está querendo ser vista, acolhida, né? Uhum. Não quer dizer que a criança ela vai conduzir completamente a nossa vida. O nosso adulto, o nosso trabalho é dialogar com essa criança, né? É entender quais são os sintomas em mim, né? Se eu estou sofrendo de ansiedade, com excesso de futuro, onde foi que isso começou? Então, é parar mesmo e olhar. E é um exercício de autoconhecimento, que as terapias, todos os outros trabalhos podem fazer por nós, mas é parar e respirar naquilo dali que está acontecendo, identificar os seus atos extremos, aquilo que você faz, que você fala, meu Deus, né? Quem estava aqui nesse momento tomando essa decisão no meu lugar? E acolher essa criança pela mão. Porque, como a Janete disse, com 90 anos até o fim, né, estaremos sempre caminhando. Essa criança que nós fomos, um dia, ela é a semente e é como se ela também fosse o reservatório de todas as nossas emoções. A nossa capacidade de maravilhar diante da vida, de ver o belo, de brincar, de sorrir, de ter senso de humor, tudo isso vem da nossa criança interior, né? Em algum momento, ela foi inocente, ela sonhou, ela desejou um mundo diferente. Então, nós acessamos também as dores e as alegrias dessa criança. E o equilíbrio é quando a gente consegue olhar para esses sentimentos, tudo isso que vem, e saber o que é de uma criança ferida que está agindo em mim como adulto nesse momento, né, que me impede, por exemplo, de ter sucesso, que me impede de expandir, crescer na vida. Porque além da criança interior, nós, como a Janete disse, né, sobre as mães, nós temos todo o emaranhamento de um sistema familiar transgeracional. Então, além dessa nossa criança, a gente tem ainda tudo que nossos avós viveram, tem todo o inconsciente coletivo de uma humanidade inteira, tem o coletivo pessoal e o coletivo do grupo todo, né? Inconsciente pessoal, inconsciente coletivo. Então, são muitas questões para a gente lidar. E quando a gente resolve despertar e sair do automático, né? Olha, eu quero ter uma condução na minha vida, não um controle, mas uma capacidade de diálogo, de um adulto que pode resolver e decidir o que ele quer na vida, sem tantas interferências. Esse momento de libertação é um momento de cura dessa criança interior. De deixar que a criança venha com a sua bondade, com a sua alegria, com a leveza. Uma outra Né? coisa E também aí que eu se torna acho uma muito vida melhor. interessante, pontuando um pouquinho, é que às vezes essa criança interior, já falando um pouquinho aí da criança, depois a gente passa também para a sua arte, eu queria que você falasse um pouco disso, né? Como que essa mão na massa, né? Esse tato, esse criar, esse fazer hoje está fazendo falta até para os nossos filhos, adolescentes e até para nós mesmos, na verdade. Mas Sim. eu acho interessante só pontuar que muitas vezes a gente fala muito de criança interior, mas às vezes a gente traz coisas que a gente ouviu, né, foi modelado, e a gente acreditou, e a gente começou a repetir. Por exemplo, uma criança com 5 aninhos, vamos dizer assim, a mãe sempre falava que ela é preguiçosa, então ela aprendeu que ela é preguiçosa. E aí ela tá aí ligando um pouco aqui com as nossas, né, nossos tratamentos, ela tá aí obesa com 49, com 50 anos, com 25 anos, isso aí eu ouvi até demais nos meus atendimentos, né? Aí, às vezes a pessoa, ela cria aqui a solução na cabeça dela, mas na mesma hora que ela cria a solução, um pensamento novo, ela já vem com aquela coisa de lá de trás que está engessado, né? Aquela crença, aquele pensamento lá da infância. Ah, mas eu sou preguiçosa, eu não vou conseguir. Né? É um absurdo você ver assim, né? Chega a doer. Você vê uma mulher de 25, de 30, de 40 anos, ela mesmo se julgando, né? Dando um julgamento final. Eu sou preguiçosa. Portanto, eu não vou tentar nada. Mudar nada na minha vida. Eu sou preguiçosa. Por isso, em consequência disso, eu vou sempre estar com mais e mais sobrepeso. Ou seja, nada para mim vai ser bom. A menopausa vai ser a prisão, tudo vai ser ruim para mim. A família, os filhos. E é interessante que ela vai repetindo essa modelagem que era daquela criancinha de 5, de 6 anos, né? Nada vai dar certo para mim, né? É a minha genética. Eu sempre fui gordinha, uma que eu ouço muito também. Eu sempre fui gordinha.
Desde bebezinha eu era gordinha. Eu lembro que uma vez eu cheguei a perguntar no atendimento: você viu você bebezinha? Não, eu não tenho foto. Achei isso incrível. Não, eu não tenho nenhuma foto. Como que você sabe que você era gordinha? Ah, porque minha mãe sempre falou. Uhum. Então, é interessante assim como esses pensamentos lá dessa criança que vem aqui enraizado, um que eu tinha muito. E eu acabei descobrindo com as técnicas que eu aplico, né? Não é que eu era tímida, é porque eu não tinha voz mesmo, né? A gente não podia falar. Na minha casa, a gente não tinha o direito Isso de é muito falar. E tá novo, tudo bem, era o contexto da época, né? é, Contexto criança da época. participar, ser vista, era muito Inclusive, novo. os abusos que eu sofri, o primeiro eu falei, o segundo eu não falei. Porque o primeiro não foi conduzido de uma forma interessante. Então, é interessante a gente olhar para trás e pensar: bom, ali eu tinha 5 anos, hoje eu tenho 40. Hoje eu sei Uhum. conduzir a minha vida. Hoje eu posso fazer minha escolha. Hoje eu posso buscar ajuda. Hoje eu posso mudar igual a Mari mudou. Hoje eu posso sair da crise de pânico igual a Janete saiu. Peraí, hoje quem manda sou eu. Hoje eu não tenho 5 Sim, aninhos mais. Não estou em defeito. Então eu acho muito bonito essa força que essa criança adulta também tem. Mari, continue. Nós sim. duas vamos longe. É, Continue. Vai. e esse acolhimento, ele é muito importante mesmo, né, Janete? Isso que você está falando, assim, tem um peso muito forte. Eu lembro quando eu era criança, né, a gente está trazendo aqui essas questões da influência da nossa família. A minha família veio do interior, então minha mãe morou muito tempo, assim, no mato mesmo e tal. E aí, toda noite, quando ela ia, a gente ia fazer as orações, assim, minha mãe sempre foi muito católica, ia toda noite fazer oração com ela. E aí ela falava sempre fazer oração para o anjo da guarda, pedindo para livrar a nossa casa de incêndio. Aí eu ficava pensando, mas por que minha mãe tem medo de incêndio? Mas eu acostumei, e eu me pego de vez em quando fazendo as orações automáticas, livra minha casa de incêndio. Casei com um bombeiro, Vai, de tanto já medo. está explicado. Pois é. Olha, Janete, é pouco gente, tempo que eu isso é percebi incrível. Olha a isso, lei da Janete. atração, né? A sua mente atrai aquilo que você, né, foi desde criança buscando. Então, pode ser que o sentimento de me proteger foi tão grande que eu falei: opa, vou fisgar esse bombeiro. Tem uma explicação aí. E há pouco tempo que eu percebi que eu ficava assim, gente, o que que tá acontecendo, né? E aí tá. Aí eu caso com o bombeiro, porque eu resolvo o medo da minha mãe, resolvo o meu medo, pronto, tá todo mundo salvo, ninguém vai morrer no Exatamente. incêndio, né? Uhum. Então, a gente tem umas lealdades, assim, que são muito grandes. E às vezes a gente quer mesmo emagrecer, ter autoestima, né? Ter um corpo bacana, ter uma vida legal, mas a gente fica preso em lealdades ao sistema. Então, se a mamãe não conseguiu, como que eu vou ser mais interessante? Como que eu vou superar isso, né? Então, por lealdade ao sistema, a gente continua fazendo muita coisa, com medo de não ser aceito, de não ser amado. Tem também o E o fato preço daquela do mercado é muito criancinha que alto. cresceu por fora, né? É uma adulta de 40 anos, mas ela quer amparar a mãe por tudo que ela viveu, né? Ela viveu com a Sim. mãe, então ela quer amparar a mãe, ela quer amparar o pai. E não funciona assim, né? Não Melhor funciona jeito de assim. você honrar sua mãe, amparar sua mãe, é você quebrar o ciclo. E para a vida e trazer todo o seu Exatamente. sistema, né? Para romper Exatamente. essas questões, não é? Exatamente. E além disso, além dessa lealdade, fica também uma questão quando essa criança não é vista, da gente sempre buscar no externo. Então, eu vou procurar um casamento que me sustente, amigos que são isso, vício. Vou procurar, né, todas as outras coisas no externo. E tudo que eu procuro no externo, ele pode até te dar um mínimo de prazer, mas é momentâneo, não se sustenta. E esse movimento de realmente, por que a gente chama de cura? É aquele momento que eu reconheço, olha, tem uma dor aqui, tem uma dificuldade em mim e eu preciso de ajuda para resolver. Mas essa ajuda é uma ajuda terapêutica, né? É uma ajuda profissional. Alguém que pode realmente trazer você para esse lugar de abraçar a sua dor, olhar para ela e superar. Porque enquanto a gente está buscando fora, né, uma casa fora da gente, a gente não consegue construir essa relação dentro da gente, que é um lugar seguro, que na verdade é o único lugar seguro e confortável. Para a criança interior, o adulto interior, né? E todas as nossas Exatamente. personas morarem, Uhum. não é? Uhum.
Renata tá Isso. falando, Mari, fadinha linda. Inclusive, Ah, Mari, tem uma sessão te maravilhosa amo, no meu rei. programa. Tem uma sessão maravilhosa no meu programa que é da cura da criança interior. E eu gosto muito de falar que, na minha opinião e observação, eu aprendi que a gente tem basicamente dois tipos de lágrimas, né? Dois tipos de choro. Aquele choro orgânico, quando você pica uma cebola, né? Seu olho vai lacrimejar, entra um cisco, é um choro biológico, digamos assim, de proteção física. E temos esse choro nessa sessão da cura da criança interior. Geralmente as meninas, né, falam que se emocionam e choram. Mas esse choro é esse choro da cura, é esse choro ok. Fui lá, abracei, curei, sofri, ponto final. Agora é a adulta que vai entrar em ação. É muito bom Isso. poder falar isso, né? Peraí. É, Agora é a mulher é, adulta que vai entrar em ação para defender essa criança que um dia eu fui. Isso é muito bom. exatamente. Pega a sua criança pela mão e Isso é acolhe, né? muito bom. É muito libertador. Sai enfrentando E é tudo um para proteger. processo, assim, né? Você integra uma coisa, uma questão, aí você fortalece um pouco, daqui a pouco tem outras questões, e nisso você vai se desenvolvendo, ampliando as suas relações, ampliando o seu mundo externo, saindo de relações tóxicas, porque você não precisa mais se segurar com medo, né, de não ser amada, de não ser vista, de não ser querida. E esse processo de pegar a sua criança e falar, tem uma dor aqui, vem cá, a gente vai olhar isso, a gente vai, nós vamos Exatamente. superar, ele é muito É curativo. Ele é o muito bom. caminho, né? Fora Se antes disso, eu é não sabia anestesia. conduzir, se antes eu não sabia me proteger, se antes eu não tinha. Eu tinha 5 aninhos, 6 aninhos, adolescente que seja. Hoje não, hoje é comigo. Hoje você não vem me ferir, não, que eu vou buscar ajuda, eu vou aprender, eu vou me escalpelar, mas eu estou protegendo essa Exatamente. criancinha. Isso é maravilhoso. Sim. Quando você chega nesse É, ponto de libertação, isso é maravilhoso. E eu gosto muito de falar que a vida é. não fica mais fácil. É você que fica mais Não, forte. quanto mais você integra sombras, quanto mais você integra questões, mais questões vão aparecer. Porém, muito melhor você vai estar para lidar diante dela, né? Exatamente. É Você já me deu você que questão aprende habilidades emocionais de é, enfrentar os desafios, né? Isso é muito bom, exatamente. né? Você falou no É começo aí libertador. que muitas vezes nós temos duas escolhas, né? E isso, inclusive, tem muito a ver com a cultura familiar, né? Com o que você aprendeu lá quando criancinha. Diante do sofrimento, você entra no casulo, né? Como a borboleta faz. Só que aí o que, que acontece? Muitas pessoas acreditam, até por modelagem mesmo, né? Crenças. Eu não quero sair desse casulo, não, porque lá fora tá muito pior. Beleza. Eu sei, Uhum. eu até sei que eu posso virar uma borboleta linda, maravilhosa, bater asa, voar, mas tem tanto passarinho que vai me comer, né? E eu vejo muitas pessoas vivendo assim. Você vai dar uma solução, Sim, você vai ajudar, tem uma técnica que funciona, simples de aplicar, mas a mente da pessoa, que não cabe aqui julgamento, certo ou errado, é o que é, e a pessoa precisa vencer essa barreira e se abrir aí, se permitir a mudança, mas a mente dela aprendeu, não, aqui dentro do casulo, pelo menos eu estou protegida. Mas não é o curso normal da vida ficar no casulo, a borboleta vai ter que sair uma hora, né? Então, essas sim. comparações, essas ilustrações, que inclusive são metáforas, que eu uso muito na hipnose, por isso que eu amo a hipnose, né? Dá para você voltar lá no seu passado, pegar essa criancinha, abraçar e falar, olha, tá tudo bem, porque agora é comigo, querida. É muito bom. É, é Continua aí, muito, é Mari. libertador. Pois é libertador mesmo esse processo. E aí, voltando assim um pouco, a gente estava falando ali sobre as mães, né? Você contou um pouco da sua experiência no trabalho. E como eu cheguei à arte terapia, né? Eu comecei a buscar mecanismos de autocura para mim. Porque também, quando a gente enxerga a ferida da nossa criança, a nossa vulnerabilidade, a nossa incapacidade de lidar como adulto, né? O chefe te dá uma bronca, você quer pedir demissão. O marido esquece de trazer uma coisa para você, você joga a casa no chão, acha que você não foi bem cuidada. Passa Então, quando a raiva, gente quer vai comer. entender, Tá feliz, quer beber. exatamente, tudo Não são dê desculpa. compensações.
Não, você entra num ciclo E vicioso, né? E aí, quando a compensações, gente e compensações que vai te trazer mais sofrimento, mais destruição, né? tem mais Ninguém te do mesmo, condiciona, né? ninguém te ensina desde criança. Olha, se você passar raiva, usa isso como combustível para decolar. E a gente não é ensinado isso. Uhum. Se você se É, decepcionar ou foi injustiçada, usa isso como combustível para decolar como um foguete. Não, a gente é ensinado o contrário, né? É a gente é. se autopenalizar e compensar em Principalmente, mais destruição. é, principalmente para nós mulheres, né? Que somos Exatamente. trabalhadas a não ter raiva. Você não pode ter raiva, você não pode ter inveja, você não pode ter isso, você não pode ter nada. Né? Você tem que fica aí, segura. Senão você vai virar uma megera, ninguém vai querer se relacionar com Segura o você. choro, Mas, querida, porque você é mulher. segura. Então, chega um momento que não tem como. E quando a gente começa a olhar para essas questões, aí é que a coisa fica mais complicada, porque é um momento de enfrentamento mesmo. É aquele momento que você olha, vê o que tem ali, qual que é a sua parte, e você vai enfrentar. Então, muitas pessoas desistem também nesse primeiro momento, é o que você está falando da zona de conforto, porque pensa assim, antes da terapia, não estava tão ruim assim. Agora, depois que comecei a fazer terapia, parece que tá pior. Todo dia é uma coisa, todo dia é um problema, não sei o quê, tudo é culpa minha. Então, muitas pessoas, elas não conseguem dar um passo além do processo da terapia, porque elas se deparam com essa situação, né? De achar que tudo ficou pior depois da terapia. Mas segura, caminha, respira, Eu falo confia muito no que a terapia, profissional. eu penso assim da terapia, é como aquela ferida que está ali infeccionada, não cicatriza de jeito nenhum, porque você não quer mexer, não quer limpar. Então a terapia é como você abrir aquela ferida e jogar ali um álcool antisséptico, vai arder pra caramba, mas vai cicatrizar. E Uhum. acabou, Vá. não É. é? É E muito aí é bom. aquela coisa, você quer anestesia ou você quer cura? Porque se você quer anestesia, continua com a sua feridinha lá, compra uma pomadinha. O mercado tá cheio de remédios para isso, né? Inclusive é uma questão Reclamando muito todo ano preocupante. das mesmas coisas. Sim. Uhum, É. uhum. Essa questão da medicação, né? Das pessoas não entrarem em contato com os próprios sentimentos. Então a gente tem assim uma infinidade de remédios, né? Para ninguém sentir. Infelizmente, esse movimento está chegando tão grande aí para as crianças, né, Janete? Eu estou vendo muitas crianças sendo medicadas com a droga da obediência, já para ficarem ali sendo conduzidas. Então, assim, vamos fugir, né, dos paliativos, das anestesias Uhum, e uhum. realmente entrar em contato, porque lá na frente o processo é muito libertador, né? E uma das ferramentas que eu utilizo para esse trabalho é a arte terapia, que é a criatividade, né, Janete? As pessoas estão muito descontextualizadas do poder da nossa criatividade. E a criatividade, ela é do feminino, né? Nós somos deusas, criadoras de vida, né? Nós geramos, nós curamos, cuidamos, cozinhamos, fazemos tantas habilidades do feminino, né? Somos deusas criadoras da vida. E muitas mulheres estão se descontextualizando, né? Esquecendo dessa nossa força criativa. Então, assim, por exemplo, um trabalho que eu desenvolvo das bonecas poéticas. E aí, quando as mulheres começam a costurar, a trabalhar as manualidades, ali, a pegar a agulha e a linha, né, que é tão ancestral, né, a primeira coisa que vem é a sombra. Eu não sei fazer, não vai sair bonito, eu não sei fazer, não vai ficar perfeito. Então, elas já desistem naquele processo Ou inicial quando elas entram em contato com a seja, nós sombra. fomos ensinadas desde criança a perfeição e não a progressão, Uhum. né? Ou tudo Exato. ou nada, né? Aí nós ficamos no limbo, Exatamente. nós ficamos nesse limbo aí que é um estado terrível mental de existir, né? Ou eu estou curada, ou eu estou no casulo enferma. Ou eu vou para a Sim, Mari e vou fazer a boneca mais linda, mais até do que ela já fez, ou eu não sim, consigo nem dar um ponto na linha, né? Ou seja, a gente foi sim. ensinada, nós mulheres principalmente, focar na perfeição e não na progressão. Isso. O bom não basta, né? Tem Exatamente. que ser o É. perfeito E é ali, um o processo, competitivo. né? E tudo na nossa vida, na verdade, é um processo. O emagrecimento é um processo. Lógico que se você tem técnicas, se você tem as ferramentas corretas, você vai acelerar.
A sua terapia é um processo, você vai acelerar. Mas aí eu vejo muitas crianças, infelizmente, é coisa que eu não gosto nem de falar muito na internet, porque dói mesmo. Adolescente se cortando, fazendo coisas, indo para drogas, fazendo coisas que não são normais, estão ficando comum, mas não são normais. E quando a gente fala assim, uma arte-terapia, né? Pegar uma linha. Você vai curar pânico? Como assim? Não, eu prefiro aquela droga. E tá lá 5, 10, 15, 20 anos, mas não tá curando. Não é? Não está E aí, curando. Mari, continua aí. E então, e a arte terapia, né? Assim, que eu queria trazer na cura da criança interior, falar um pouco desse trabalho também, que é mais uma opção, uma possibilidade, né? Então, assim, da gente se permitir entrar em contato com a criatividade mesmo, sabe? Com as nossas crianças, as mães que estão nos assistindo aqui, que entrem em contato com as suas crianças, que voltem para a natureza, para o contato da brincadeira, do simples, né? As crianças estão com muitos déficits e um dos déficits mais pontuais que eu tenho observado é o déficit de natureza. Do simples, da brincadeira leve, de colher flores, de passear, de contemplar. Então, assim, nós somos uma geração que conseguimos dar muitas coisas para os nossos filhos, oferecer para eles muitos equipamentos tecnológicos, muitas sensações, mas o simples, aquele cuidado, aquela coisa de levar para a natureza, de brincar ao sol, isso é algo que está ficando esquecido e que precisa ser visto, né? Porque as crianças, essa geração, como a Janete tem colocado, né? Colocou aqui para a gente agora, infelizmente, do adoecimento das nossas crianças e adolescentes, e eles têm perspectiva mesmo, diante do sonho, diante da vida, o que fazer, né? Como sair desse universo que para eles também tá um cárcere, né? Então, uma criança, ela já tem uma rotina de tantas atividades que ela não tem tempo para brincar. Ela não tem tempo para escolher o que ela quer fazer, porque ela já tem toda uma orientação ali do que ela vai fazer. Então, a gente já está falando de uma próxima geração adoecida. Por isso a importância dessa nossa live, desse nosso olhar, né? Para que as mães aqui presentes já comecem a observar esse movimento. Que tempo de qualidade que essa criança está tendo para brincar. E brincar, gente, é brincar mesmo. Não é com brinquedo feito, não é com o último joguinho. É brincar de imaginação, é brincar de colher pedras e o que essas pedras podem criar, de transformar objetos, de construir a sua pipa e de fazer atividades que ela possa sentir como ela é criativa. Porque a criatividade, ela liberta a gente de muitos desses fantasmas. E a gente trabalha emoções, então um abuso, por exemplo, numa criança da infância, né? É algo que ela não vai verbalizar. E a Janete trouxe pra gente como foi traumática a experiência de, né? Você entra em contato de novo, você vive de novo a situação. Na Mas ela pode verdade, é assim, eu verbalizar. estou falando da minha percepção de criança e a minha percepção de hoje de como aquela criança conduziu. Então, o abuso em si, ele não foi tão grave quanto a forma de conduzir, né? Então, O negligenciamento, né? Você deve ter sido até porque eu posso, negligenciada. assim, é a minha percepção, sabe? Eu sou diferente em certas coisas. O que pode ser abuso na nossa cultura, em outras é uma coisa assim tão normal que a gente olha e fala assim, nossa, aquilo lá foi pior, e aquilo lá é um ritual. Como assim, né? Então, essa questão de abuso, isso é muito, na minha humilde opinião, é subjetivo. Mas o problema é o acolhimento, né? É a conversa. Hoje se fala muito do déficit de atenção, né? E eu concordo. Está tendo um déficit de atenção enorme por parte dos pais com os filhos. Déficit de Sim, atenção mesmo, né? Por parte das pessoas que deveriam nos sim. acolher. Você vai no médico, não estou criticando o médico, alguns são ótimos, mas alguns não olham para o seu olho. E o contato visual, gente, é a coisa mais básica do ser humano, né? Seja aqui numa live, seja online, né? Hoje o ambiente online, ele é um ambiente real. A nossa mente não sabe distinguir o que é real do que é imaginário. E se você observar, Mari, você vai concordar comigo que eu, por exemplo, estou quase que 100% no ambiente virtual.
Eu não tenho mais Sim. atendimentos presenciais. Então, assim, a internet virou realmente a minha vida, né? Você, para mim, aí, é tão real É, quanto eu aqui. As doida pra te pessoas, abraçar, mas elas ainda têm essa tendência falsa de acreditar, "Ah, mas isso é virtual. Não é virtual, não existe esse virtual da forma que se prega por aí. Então, eu concordo sim, está tendo um déficit de atenção. Mas não é a sim, atenção da criança, é a atenção dos que vieram antes dela. sim, Porque a cobrança está sendo em outras coisas. E às vezes a gente tem que falar de coisas óbvias, tirar o sapato, pisar na grama, que é o aterramento humano, né? O aterramento. Eu morei muitos anos nos Estados Unidos e quando eu morava lá, eu morava muito em apartamento. E lá a gente tem aqueles aquecimentos que a gente liga porque é muito frio no inverno, muito calor no verão, enfim, extremos. E eu me lembro que, principalmente no inverno, gente, eu não encostava no meu marido, porque a gente levava choque. E é a eletricidade estática, porque eu não pisava no chão, era tudo asfaltado, tudo calçado. Então, eu não tinha nem tempo de ir num parque, mas eu também não sabia desse aterramento, da importância disso. sim, E a outra coisa é o sim. sistema imunológico com o sol, né? É, Nós estamos sendo aterrorizados das coisas que antes era óbvia, né? Pegar sol, não pode pegar sim. sol. A gente está falando de um brincar natural, de uma simplicidade que precisa voltar mesmo, né? E é para todo mundo, para os adultos também. A gente está falando aqui das crianças porque elas são vítimas da forma como a sociedade resolve viver, né? Daquela maneira como a gente precisa viver, para trabalhar tantas horas por dia, as crianças passarem várias horas na escola. E a importância mesmo de trazer isso para as crianças. Exatamente. Há pouco tempo eu fui trabalhar com... assim, a minha escolha de ir com as crianças é porque, como eu estou de trabalhar com as crianças, como eu estou vendo o adoecimento já da próxima geração, então eu já estou aqui tentando fazer um trabalho, pelo menos para quem eu conseguir alcançar, né? E aí, quando eu vou levar as crianças para a terra, então, assim, elas têm perfeito nojo da terra. A terra é suja, a terra tem cocô, a terra dá doença. E elas não conseguem, elas já têm aversão. E aí, uma forma que eu achei foi de fazer pigmento natural. Aí eu levo a criança para um formigueiro, do lado de fora do formigueiro, as formigas estão lá dentro, elas não Gente, saem. isso é muito Do lado de fora tem absurdo. Isso é terra. muito absurdo. Aí eu trabalho com essa terra, a gente vai colher a terra do formigueiro, que é uma terra que vem bem do centro, assim, ela sai lá do fundo, né? E aí a criança vai entrar em contato, vai fazer tintura natural, voltar lá nos nossos ancestrais, né? Pintar caverna. Então, esse trabalho, ele é muito importante na cura dessa criança que um dia também vai carregar a criança interior. Então, eu acredito estar fazendo aí um trabalho muito profundo para que essa criança tenha referência. Porque o que a gente precisa ter é solidez, é um chão sobre o qual a gente possa trabalhar as nossas estruturas psíquicas. Uhum, Né? E se essas crianças não constroem esse chão, não constroem esse contato com a natureza, pensa como que vai ser pior ainda mais para exatamente. frente. Né? E Então, como está se a criando criança aí chega, o que o normal hoje passa a ser anormal, não sim, é? a E não é normose, né? O normal Roberto você Freire não pisar na fala. terra, você não pegar no barro, no mato, né? As Hum, plantas, inclusive, cura. A gente não é contra a modernidade, mas não é tudo que não, é moderno que é evolução. Não é tudo que é sim, moderno que é evolução. E não é tudo que é antigo que é ultrapassado. Na verdade, sim, se a gente parar para pensar, 99% do antigo é a base. E não vai mudar. sim, A gente pode estar é um chão. no ano 30 mil, né? Não vai mudar, porque é a base do ser humano. Terra, É. água, ar. A base é a base, né? Não vai mudar. E uma coisa que você É, falou aí me fez lembrar de algo muito interessante. Hoje a gente está comprando melatonina para dormir. A gente compra dopamina para ficar feliz. E a gente vai comprando suplementos disso, daquilo. E a gente vai sendo ensinado que, peraí, você pode tratar isso. Você pode reverter isso com coisa simples. Pisar na terra. Ah, para, só. Pisar na terra, eu vou curar a é, depressão. Coloca. Como assim? abraçar a Tá árvore, louco? como Não, assim? eu tô gastando. Eu gastei 50 mil numa bariátrica. Mas não sei quantos mil de depressão e etc. Você vai falar que eu vou pisar na terra? Não é só pisar na terra. É o comportamento. É o desacelerar a mente.
É um conjunto de Isso. comportamento que ficou perdido. Sim. E essa conexão com a natureza, ela traz. Por isso, quando a gente viaja, vê aquelas paisagens, a gente descansa, relaxa, porque ativa o nosso cardíaco, o centro de força do nosso Exatamente. corpo, né? Exatamente. Aquele tom de verde, ele O ativa. ciclo Então, a gente circadiano, precisa que hoje a ficar gente vai juntos falar, muita sempre. gente acha que é balela. Como assim ciclo circadiano? A noite foi feita para dormir. Ah, não, querida, eu amo trabalhar à noite. Tem um preço isso. Vai acordar de Tem. manhã, aliás, não vai nem acordar, né? Porque não dormiu à noite. De manhã vai querer É, comer tudo e todos. Porque isso é. afeta o ciclo circadiano. Afeta o É, a humor. lua, né? As fases nós estamos aí numa lua cheia. Muitas pessoas têm dificuldade para dormir na lua cheia. Não sei se o grupo que está aqui com a gente, as pessoas depois podem comentar isso. Se conseguem perceber as diferenças do próprio ciclo mesmo, dentro do período da lua. Se a lua está minguante, como que eu tô, o que está representando. Então a gente nem olha mais a lua. A gente não vê o pôr do sol, a gente está no outono maravilhoso, que a aquarela do Criador é divina no outono, as nuances de cores e tudo mais que vem, né? E tudo isso são coisas que a nossa criança interior sabia fazer quando era pequena. Ela sabia contemplar, olhar, e quando a gente busca nela referência, a gente tem esse caminho de volta, né? E por Exatamente. isso falar da criança interior e falar da criança. Porque as crianças hoje são sintomas dos pais. Isso que você falou, que você atende os pais de graça, né? E acaba que é o que a gente faz mesmo. Você atende as crianças e os Eu pais a tinha discutir. dificuldade de convencê-los que eles precisavam de atendimento. Eu Sim, ouvia muito, não é só para ela, o problema é só dela, ela está com problema. Quem está ansiosa é, é a minha filha de 6 anos, quem está com puberdade precoce é a minha filha de sim, 6 anos. Gente, sim, assim, nós não é julgamento, né? Nós não somos ensinados essa clareza de, peraí, quem nasceu antes, o ovo ou a galinha? O problema está sim, onde? Né? O problema sim, começa de cima para baixo. Então, esses adultos que estão com essa criança têm que mudar. E aí fica um ciclo repetitivo, né? Aquela criança foi modelada assim, cheia de ansiedade, depressão, cheia de conceitos que não funcionam para a base da vida humana, né? Não vamos aqui entrar em detalhe do que é certo ou errado, né? A gente está falando de uma questão ampla de gestão emocional, de equilíbrio, liderança. E aí essa criança vai repetir o ciclo e isso vai perpetuando e perpetuando. Quando não piora, né? sim, Então, sim. é algo muito autoimposto, né? E quando a gente pensa que muitas vezes nós estamos nos adoecendo com coisas que precisam de mudanças básicas, simples, né? A gente passou a não acreditar no simples, no básico da vida. É, Eu gosto muito de sim, falar que o básico, às vezes, ele está sendo ignorado. O trivial está sendo valorizado, o trivial está sendo valorizado, e o essencial está sendo ignorado. E o básico é o sim. que vai funcionar sempre. Não existe o básico não funcionar. Então, eu gosto muito de falar para as pessoas que estão no meu programa, as pessoas que estão aqui com a gente, né? A regra número 1 da vida, gente, simplificar para simples ficar. Parece um trava-língua, mas Ótimo. não é. Vamos lá, de novo, anota aí e põe na geladeira. Simplificar para simples ficar. Simplificar Isso, para simplificar. Então, a isso. pessoa que chegou na síndrome do pânico, a criatura que chegou no transtorno de ansiedade generalizada, transtorno bipolar, sei lá mais qual transtorno que eu tinha. Eram inúmeros diagnósticos. E a maioria deles vinha, infelizmente, com a frase: não tem cura. Ué, peraí, então para que Uhum, eu vou? Que coisa é essa? Todo lugar que eu vou não tem cura. Então, a uhum, pessoa que chegou nesse estado mental de mente tão acelerada e desequilíbrio tal, na minha humilde opinião, onde eu cheguei ao meio do inferno. Então, o que eu mais pensava era o básico. Se eu estou no meio, eu tenho que continuar andando, que eu vou sair em algum lugar. O não uhum. tem cura é ficar no meio do inferno. Ali não estava bom.
Agora, eu não sabia como sair na época, porque não tinha ninguém para me ajudar. Eu fui buscar isso, né? Fui estudar tudo que eu pude sobre a mente. E eu acho que você deve ter feito isso, né? Você começou a ver que o Sim, básico é essencial, que o sim, essencial é que funciona. E não era o é, trivial, né? é, Então é muito interessante quando a gente é, faz do nosso sofrimento aquele propósito de servir, né? A missão. Isso é muito bom. Muito é. bom, Mari. É muito bom. Avaliar a nossa jornada, né? Essa jornada pessoal que a gente começou lá atrás, né? Com a nossa criança, e que hoje a gente está aqui nela. A gente está vivendo as escolhas, tudo que a gente, né? O fruto de tudo que foi acontecendo, a gente está vivendo isso tudo, as nossas escolhas. Mas que a gente pode ter escolhas mais saudáveis, escolhas mais leves, mais felizes e mudar, né? A partir de agora com leveza. E isso vai gerando um ciclo tão grande que no início a gente causa estranhamento, porque muda o seu ciclo de amizade, muda as pessoas que você convivia, os lugares que você ia, os hábitos, tudo começa a mudar. Sim, Então a gente começa a achar que a gente está ficando muito estranho, né? E não começa a não se encontrar dentro disso. Mas continua, porque o caminho é esse. É no exatamente. momento que você começa a estranhar tudo que está acontecendo e buscar, esse é o próximo passo, né? Então você está na jornada do herói, na jornada da heroína, e lá na frente é o que a Janete falou, você vai conseguir reconhecer, né? Que todos nós fomos chamados aqui à Terra por algum motivo, né? A gente não está aqui à toa, Exatamente. fomos criados com amor, e é o amor que rege a nossa vida, o amor, a compaixão. Fomos chamados, né, pelo nosso Criador, cada um dá o nome que quiser, trazendo que espiritualidade não religião. E estamos aqui a um propósito maior. Então, qual é o meu propósito? É levantar todos os dias, ir para aquele serviço que eu detesto, é continuar um relacionamento que eu não gosto, é frequentar um clube que tem pessoas que me menosprezam. Qual é o meu propósito? Para que mesmo eu estou aqui? O que mesmo eu vim fazer? Quem sou eu? Então, esses são movimentos que a nossa criança conhece, porque a criança ali até os 7 anos, ela está muito próxima do plano divino, então ela transita muito nos sonhos, ela sabe muito bem o que ela veio fazer nesse planeta. Só que a gente se distrai. Na nossa jornada, a gente fica obcecado pelo computador de última geração, pelo celular, pela bolsa, pela viagem, pelo não sei o quê, pela comida e por tudo, né? A gente fica seduzido em todas essas coisas e esquece o que a gente veio mesmo fazer aqui, que é ser Exatamente. feliz e dar as Exatamente. mãos para todo Exatamente. mundo, né? E se virar uma grande rede. E a gente está Exatamente. nessa viagem, a gente é uma fina camada no tempo. E precisamos ocupar o nosso lugar com criatividade, com leveza, com alegria, né? Simplificando. Ah, é Para muito bom. simplificar. Muito bom. Aprendi. Simplificar para simplificar. E você me fez lembrar de uma pergunta que eu recebo muito. Gente, se a Mari topar, a gente abre uns minutinhos aí se alguém tiver alguma pergunta, sabe? Sobre terapia, sobre a Ok. criança interior, enfim, sobre o tema que vocês quiserem, tá? A gente abre uns 10 minutinhos se alguém tiver pergunta, digita aí. Mas eu queria só pontuar uma coisa que eu lembrei. A gente vai lembrando, né? A pessoa vai falando, a gente vai vendo Ah, pessoas. Eu sou tá assim, ótimo, tá eu sou bom. assim. Você vai falando, eu vou vendo pessoas que eu tratei, pessoas que mudaram, pessoas que chegaram no meu programa, assim, com um problemão desse tamanho, e depois aquilo sumiu. Resolvi. Que isso? Meu Deus! Então, assim, porque ela começa a focar no simplificar para simplificar. Mas eu gosto muito de falar uma coisa que eu recebo muito essa pergunta. Muitas pessoas, elas vão associando essas frases que a gente está ouvindo hoje, que servem muito para venda, né? Para vender coisas. Hoje, o marketing ele está muito associado a estados emocionais. Por exemplo, autoestima, né? Compre isso, faça tal procedimento que você vai levar a sua autoestima. Mas a autoestima é um estado mental. Lógico, eu não estou dizendo, gente, que você tem uma casa melhor, etc., uma roupa boa, quentinha, não vai elevar o seu amor próprio. Lógico que vai. Mas, sem esse treinamento de dentro, não adianta roupinha quente, mesmo porque tem muita gente milionária aí com autoestima, com depressão, tudo lá embaixo, né? E cometendo até Sim. autoextermínio. Mas o que eu queria falar é que uma pergunta que eu recebo muito,
até para fechar essa live aqui, né, bem no propósito dela, uma pergunta que eu recebo muito, que eu tive que entender isso de uma forma bem pontual. Eu já entendia, né, com a minha alma, mas porque a minha mãe, ela já fazia ela já modelou isso para mim, mas foi muito libertador quando eu entendi. Muitas pessoas chegam para mim falando assim, Janete, eu tô sem propósito, sabe? Eu tô com depressão, minha vida não tem propósito. E vai repetindo essa palavra propósito, propósito. Então, assim, tá faltando alguma coisa, eu tô sem propósito, eu preciso de um propósito, como é que eu vou saber meu propósito? E isso é tão simples, voltamos no simples e no básico. O propósito da Mari, da Bruna, que tá aqui na live, da Edvani, da Nininha Assis, que eu acho que é minha prima, que apareceu aqui na live. O propósito da doutora Lia Gicomini. Enfim, o propósito da Maria, da Joana, o propósito de qualquer ser vivo. Ser vivo é servir. Ser vivo é servir. O nosso único propósito nesse planeta é servir. Agora, servir e ser servido pelo outro. É assim que funciona a coletividade da raça humana. Agora, não é servir de bobo do outro, né, gente? Porque muita situação a gente vai servindo de bobo. Isso não é servir. Então, o nosso único propósito é servir. Agora, como cada um vai servir é a sua missão. E aí fica tão fácil, né? Eu acho que na minha observação, quando você vai pontuando, por isso que eu gosto de trabalhar com a neurolinguística também, quando você vai pontuando, vai trazendo clareza para sua mente, ela vai se acalmando. Ah, beleza. Ah, é isso aqui? Ah, que simples, que gostoso. Então eu posso agora trabalhar nessa linha para eu evoluir, para eu me curar. Não é assim, Mari? Concorda? Sim, concordo Gente, plenamente. pode Em todo discordar também, trabalho. tá, gente? Né? Concordo plenamente. Em qualquer trabalho. Por exemplo, eu sou uma vendedora, estou numa loja. Se o meu propósito, se eu sei dentro de mim, né, que é servir, então eu vou oferecer para o meu cliente a melhor experiência possível, com honestidade, tentando entender, né, o que ele quer, por que ele está buscando aquilo, o que ele pode conseguir. E aí a gente consegue realizar as nossas atividades materiais, conseguir o nosso trabalho, o nosso sustento e se realizar enquanto pessoa. Porque em qualquer lugar que a gente estiver, a gente vai estar servindo. Exatamente. E servindo, inclusive, a nós mesmos, a nossa verdade. Né? Só quando a gente sabe quem a gente é, a gente consegue servir ao outro com dignidade, com verdade. Então, assim, não é o outro que vai me dizer quem eu sou, qual é o meu valor, mas o que eu sou, o que eu posso colaborar. Isso é maravilhoso, porque isso te deixa relaxado no que você está fazendo, né? Então, eu não preciso ser... Quando você entende, porque a gente fica numa busca emocional. Peraí, meu propósito é servir. O propósito daquele médico é me servir. Ponto final. Se ele não está me servindo, eu tenho que procurar outro. Acabou a minha culpa, acabou a minha angústia. Sim. O propósito da Mari é servir nesse planeta. Agora, a missão é a profissão, é como ela vai servir, né? E como você vai ser servida e servir para viver aí, enquanto aqui nessa passagem, aí você tem que realmente aprender muita coisa do emocional, porque senão você vai ficar batendo cabeça aí nesse servir, né? Mas é aí básico. os relacionamentos tóxicos, abusivos, né? É encontrar a sua verdade mesmo. E isso leva tempo, é um amadurecimento, né? Isso não é Nossa, só você a falou nossa criança tudo, né? perdida, né? A pessoa vai vendo o motivo de ficar naquele relacionamento, ela está sendo abusada fisicamente, de todas as formas, a gente vê cada abuso. Todas nós já passamos isso em algum nível, em algum grau, já nos permitimos a isso. E aí, quando você vai trabalhando a mente para entender essa grandeza do nosso propósito, a gente não vai se apegando a essa mesquinhez. Mas eu tenho que estar aqui nesse lugar. Eu tenho que me encaixar. Eu tenho que ser querida aqui. Não tenho que ser querida. Aliás, eu tenho que ser tolerada aqui. Eu tenho que me fazer ser tolerada. Não, eu tenho que ser querida. Eu não tenho que ser tolerada. Ah, peraí, mas não estão me querendo. Beleza, mas eu tenho que me querer. Então, é um processo de maturação, é um processo de evolução, de progressão. É uma coisa
Uma coisa assim, e se eu for É falar, a a paz, gente vai né? longe, É a né? paz. É a É plenitude, a né? paz. É o momento que você se alinha mesmo com o Criador, se alinha com a vida, né? E a gente continua no nível material, trabalhando, tendo todas essas coisas, curtindo essa vida que é maravilhosa, mas seguindo de uma maneira leve, né? Exatamente. Seguindo Aham, realmente com alegria, com amor, né? aham, Porque a vida, exatamente. ela é Aham, muito, a vida é aham. muito, a vida Uma não é vez eu pouco, não, a assisti vida um é filme, muito. Mari. Vale a pena assistir esse filme. Eu gosto de fazer a minha própria interpretação com o contexto assim da vida, do nosso propósito aqui nesse planeta. E eu acho que em inglês, eu não vou lembrar o nome em português, em inglês é Miracle on 34th Street. Em português, eles não traduzem assim o pé da letra, mas deve ser alguma coisa milagre na Rua 34. É o filme do Papai Noel. Mas, às vezes, eu leio um livro, assisto um filme, uma frase serve assim para resolver tanta coisa, mas serve para dar Sim. aquela abertura. E eu nunca esqueci de uma frase que alguém perguntou ao Senhor que representava o Papai Noel ali, né? E aí, eu até estava assistindo o filme assim, meio dentro de mim criticando, porque era coisa de Papai Noel meio comercial, né? Enfim. Meio Mas foi besterol, muito aqueles interessante filmes. porque eles mesclaram, né, as duas versões. E aí houve uma pergunta que eu achei muito, ficou para minha vida. E na época, isso tem muitos anos, e na época eu ficava assim meio duvidando de muita coisa, querendo ter certeza, ter garantia, né, sobre religião, sobre isso, sobre a outra vida, se vai ter, se não vai ter, se faz sentido, se não faz. Porque isso é complicado. A gente tem muita dúvida, né? E a gente começa a se Sim, apegar nas claro. É dúvidas um e não no mistério. É um propósito. mistério. A gente começa a se apegar nas dúvidas e não no propósito. E aí, quando a gente começa a racionalizar, é fato que o nosso corpo ele acabou ali. Ponto. Isso não há dúvida sobre isso, né? Mas, enfim. E eu me lembro da pergunta que a mulher, que era muito cética no filme, ela fez para esse suposto Papai Noel, que era um velhinho senhor, e ela falou assim: mas como que eu vou ter certeza? Como que eu vou ter garantia? Era a pergunta dela. E aí ele respondeu: se você quiser buscar nas dúvidas, ficar nas dúvidas ou para ter certeza de tudo, você vai viver uma vida só nos questionamentos. Ou seja, o que ele me mostrou? A gente volta de novo que, peraí, eu escolho isso aqui, ó. Eu escolho servir. Eu escolho meu propósito. E isso aqui não tem que fazer sentido racionalmente, né? Muito se briga pelo científico, né? Ah, mas isso não tem É, comprovação científica. 99,9% do nosso mundo não tem comprovação científica, né? Muitos chás, uhum. muitas curas. A nossa palavra é elemento de cura. Sempre foi, sempre será. Ninguém vai fazer um estudo científico sobre a minha e a sua palavra. Então a gente se É, apega muito a querer a garantia e a gente se perde no processo, né? Da gente fazer, da gente concluir. Mas é isso. Mari, quer falar mais alguma Maravilhoso. coisa? Eu acho que eu me empolgo, falei demais. Gente, vocês têm alguma Não, foi pergunta? ótimo, Deixa foi aí para ótimo. Mari. É, eu sim, né, finalizar, até comentando um pouco dessa questão do filme, a arte salva a gente. Então, assim, sempre que puder mesmo, um filme, um livro, um desenho, porque os desenhos que a gente faz são como sonhos. Então, compra aí um material de cera, lápis de cor, argila, o que for possível para a sua criança e para as crianças que você educa, né, cria e tal. E trabalha as imagens do inconsciente, deixa vir esses sentimentos, porque a arte cura. E eu queria sugerir um livro, vai ficar ao contrário, chama Emocionário. Depois a gente pode postar. Emocionário. Vou colocar o nome aqui, Emo- gente. Quem quiser dar um ele print. chama Emocionário. Ele é um livro muito interessante, porque ele vem trazendo as emoções. Então, ele coloca aqui a ternura, e aí depois ele coloca entusiasmo, solidão, incompetência. Ele traz vários sentimentos e como trabalhar esses sentimentos com os nossos filhos. E a gente pode, por exemplo, falar o que é a solidão. A criança fala uma coisa, o pai fala outra, a mãe fala outra.
A criança vai ter a oportunidade de saber o que os pais pensam sobre a solidão. Ela vai conseguir formular um pensamento sobre o que é a solidão. E esses sentimentos vão ganhando voz, eles vão ganhando espaço, para que as crianças possam começar a identificar dentro delas e se permitirem terem contatos com sentimentos. Raiva, inveja, solidão, desprezo, tristeza. O que eu estou sentindo? É muito importante. E se eu pudesse hoje, né, deixar esse recado aí, é esse. Se permitam sentir e simplifiquem. Porque a vida é maravilhosa e a gente está aqui para ser feliz, plenas, deusas lindas e divas maravilhosas. Mari, Gratidão, viu, adorei, Juliana? adorei. Gente, vontade de passar aqui, eu te dar um abraço, muito bom. Eu Ah, que também. A gente paz, vai né, ter esse gente? momento. Gente, olha, dentro de você existe uma criança que tá louca para brincar de ser feliz. A gente precisa aprender a brincar de ser feliz. Parece uma frase insignificante, mas não é. A gente precisa se É. permitir a brincar de ser feliz. E quando a gente começa a se permitir a isso, tudo muda na sua casa. Sabe? É um desespero. Meu filho tá assim, meu filho de 6 anos, minha filha de 6 anos com puberdade precoce, gente. Vai olhar os pais. Vai tratar os pais primeiro. Uhum. É o curso, né, da vida. Gente, alguma pergunta para a Mari? Alguma pergunta para mim? Quem quiser seguir a Mari, né, segue ela lá. Ela vê lindamente, maravilhosamente. Tudo com mente, tá vendo? Tudo com a mente. Exatamente. Fazer essa Muito live lindo. Que venham maravilhosa para outras trocas. vocês. E eu Então, te quem vejo quiser lá na seguir a Mari, semana do siga. emagrecimento. Adorei, já inscrevi lá, a gente se vê essa semana. Isso mesmo, Mari, me ajuda e fazer uma propaganda. Vamos fazer uma propaganda aqui. Por que você entrou? O que que te fez entrar na semana gratuita do controle emocional e emagrecimento? Tudo que a gente falou aqui, gente, eu vou falar para vocês nessa semana de segunda a quarta, que chega na segunda-feira, eu vou falar de forma da neurociência. Como é que a sua mente funciona? Como que a sua mente funciona nessas coisas que às vezes são lúdicas? Por que que funciona? Por que que a nossa mente entra, por exemplo, em depressão? O que está acontecendo aqui? Como que a gente mexe aqui para sair da depressão? Né? Tem várias meninas aí que já fizeram emagrecer, entrou com depressão, saiu da depressão. Eu tive nas piores da depressão, que é a ansiedade, síndrome do pânico, tudo que vocês pensam. Empolava o corpo, gente. Parecia que a garganta ia fechar. E eu recebi o diagnóstico. E já recebi o diagnóstico com não tem cura. Mas e aí? Uai, não tem cura. Uai, o que eu faço então? Então, meninas, dia 12 ao dia 15, a gente vai estar junto. Tem apostila e tudo. Aí entra no grupo. Me conta por que você entrou, Mari? O que te chamou a atenção? Então, olha só, eu estou num processo de menopausa. E é um processo que precisa de ajuda para ser olhado, acolhido, visto, né? E eu me identifiquei muito quando conheci seu trabalho pela Prisla e tal. E eu me identifiquei, porque eu não vi mais do mesmo. Eu vi ali uma entrega mesmo, um comprometimento, alguém que trilhou um caminho e sabe que caminho conduzir as pessoas. E eu estou em busca dessa questão mesmo da menopausa, sabe? Desse envelhecer ativamente, e conhecer aí essa fase da loba, como que vai ser isso, trabalhar. E eu tenho certeza que vai ser Que um maravilha. momento de aprendizagem. Que maravilha. Eu gosto de falar que a menopausa pode ser a sua prisão ou a sua libertação. Se a gente começar a deixar o que está vindo de fora aí, vai ser a nossa prisão, porque a minha começou a ser na época. E eu falei, não, eu me recuso, eu vou renunciar a isso tudo que está sendo me passado. Não quero essa prisão para mim. Enfim, então eu vou te falar, viu? Eu me sinto mais mocinha hoje do que quando eu tinha. Literalmente, do que quando eu tinha 25 anos. Adoro! Me sinto mais mocinha do que quando eu tinha 25 anos. Meninas, alguma pergunta? Podemos fechar aqui. Adorei estar com você aqui, Mari. Adorei mesmo. Muito bacana. Te agradeço por ser mais uma nesse mundão de Deus aí que está pronta para servir, que passou aí essas provações, essas experiências para ficar mais capacitada
capacitada no servir, principalmente com as crianças, com o adolescente. Olha, um dos meus maiores lutos quando eu deixei a clínica presencial foi deixar o atendimento infantil, o atendimento a adolescente, porque é uma classe de seres humaninhos que precisam tanto. E eles, na maioria das vezes, eu percebo que eles vão para um tratamento e eles são cobrados como adulto. Eles são tratados como adulto, que não são. Sim, E os pais, sim. né? Não cabe julgamento aqui o que é certo ou errado, tá, gente? É só uma pincelada. E os pais não vão se tratar. Então, eles pegam aquele ser humaninho que virou um para-raio daquela casa, leva para tratar. Nossa, eu via isso me doía muito, sabe? Então, um dos meus maiores lutos foi realmente não atender mais criança, porque a gente vai se especializando e não dá conta de tudo. Chega um ponto tem que que fazer realmente escolhas, né? exatamente. Então, assim, parabéns, gratidão por estar aí acompanhando esses seres humaninhos que eu amo de paixão. Nossa, eu sou apaixonada com criança. Aqui, ativista, tomando conta aí das crianças enquanto for Você tem permitido esse qual cidade, trabalho. Mari? Eu estou em Belo Horizonte, aqui na região da Pampulha. Ah, que no ótimo. Bandeirantes. Meninas, quem morar em Belo Horizonte ou região, né? Você atende aí? Vamos fazer uma propaganda da Mari. Vai, Mari, fala aí. O que você faz? O que você atende? Atendo. Bora lá. Eu tenho um espaço, né, de arte-terapia e é um espaço de terra. Então, as crianças plantam, pegam enxada, trabalham, produzem, colhem. A criança que quer. É um brincar natural. A gente faz a nossa própria tinta, né? Então, eles pintam, coloram, desenham, se expressam. E eu tenho tido resultados maravilhosos com as famílias, né? Com as crianças. E é isso, eu estou nesse ativismo poético, chama Terra Poética, porque é um lugar onde realmente cada um escreve a sua história. E aí eu tô aqui, pertinho do zoológico, numa região bem gostosa, viu? Vai ser Então, gente, maravilhoso. resumindo aí para Mari, tá? Quem tiver com criança que está com déficit de atenção, literalmente déficit de atenção dos pais, dos professores, déficit de atenção de gente, de terra, de sol, de grama. Deve ter um cachorrinho aí, que eu já até vi esse cachorrinho aí. Tem cachorro, tem gato. Ai, tá vendo? Muito eu não consigo, gente, a minha mente é assim, ela já visualizou a terra inchada, já vi tudo. Então, meninas, para quem estiver precisando de uma ajuda maravilhosa com os filhos, com o adolescente, parece não, tenho certeza que vale a pena. E entre em contato no Instagram da Mari, ou vai lá para uma visitinha, quem sabe, né, Mari? Agenda um horário para uma visita, ver como é que é, sem compromisso, pode também, né, Mari? Com certeza. Maravilhoso. Claro. Ô, gente, olha, se eu tivesse mais pertinho, eu ia, ou se caber aqui nos meus planejamentos, quem sabe eu vou visitar. Bora para cá tomar um chá de coisas da horta. Aqui, ó, a gente vai fazer vários casinhos aqui deliciosos. DPA Modas. Ela é maravilhosa. Minha filha acorda e pergunta: hoje, ai que delícia! Hoje tem chamado? Ai que delícia! Obrigada, Camila. Hoje tem, adorei essa frase. Hoje tem Mari? Nossa, eu liguei para ela hoje cedinho. Dá até um apertozinho no coração. fazendo... Como é que fala que não tem, gente? Ai, meu Deus. Não, hoje não. Ai, que dor. Alguma pergunta, meninas? Gente, então vamos lá. Finalizando aqui. Me sigam. Quando vocês saírem dessa live aqui, eu vou descer ela para o Instagram, tá? Curta, compartilha, comente, porque é assim que o Instagram distribui o nosso trabalho. A minha maior intenção quando eu participo com alguém, como convidada da pessoa de mim, é realmente distribuir esse trabalho maravilhoso. Pode ter certeza que não é qualquer pessoa, que a gente não faz só por fazer. A Mari percebeu isso, né? E o que a gente quer aqui é distribuir esse conhecimento maravilhoso para pessoas que estão aí precisando do básico, né? A gente fala muito do básico hoje, parecendo que é só comer, né? A pessoa não tem o básico, né? Ela não tem o básico emocional, ela não tem o básico de atenção, desse servir mesmo. E nossas crianças precisam disso, o adolescente precisa disso.
Nós precisamos disso. Então, curta, compartilhe, comenta, diga se valeu a pena depois que eu descer aqui a live, tá? E me siga, participem da semana que vem, dia 12, 13, 14, 15, tá? É a semana da mudança de mentalidade para equilíbrio emocional e emagrecimento definitivo. Então, vocês vão aprender muita coisa, tá? E Mari, tenho certeza que vai te ajudar muito a você entender Eu melhor. sei. Até o seu trabalho. Gratidão. Mari, olha, Até breve, a noite querida. inteira. Adorei o papo, muito bom. Amanhã, meninas, antes da gente sair, amanhã tem um live aqui, só os recadinhos de novo, tá? Amanhã eu vou falar os 4 pilares para sair da depressão, amanhã. Quarta, a gente tem uma mentalização muito gostosa, uma mentalização para acelerar o seu metabolismo, vai ser top. E na quinta-feira, eu acho que na quinta-feira o nosso horário está errado aqui, porque na quinta-feira é com a Alexandra lá na Itália. Acho que o horário ficou errado aqui. É 9 horas da manhã, o horário de Brasil. Porque às 20 horas na Itália deve ser de madrugada, né? Então, na quinta-feira a gente tem uma live sobre merecimento e bloquear a procrastinação, que tem tudo a ver com essa coisa da criança interior, né? Essas frases que a gente vai repetindo para a vida inteira, que vão tornando os pensamentos disfuncionais, e a gente acha que não merece mais nada da vida, merece aquela vidinha bem ruinzinha e sofrida, né? Então, na quinta, gente, é 9 horas da manhã. Então, essa semana inteira, gente, fica comigo aí, semana que vem também, tá? Então, se inscreva na semana gratuita e entra no grupo. Tá lá no link da minha bio. Mari, beijo grande. Beijo, querida. Boa noite, fica com Deus, viu? Até breve. Beijo, meninas, com Deus. Beijo.